Aí, tá gravando. Agora vocês são astros de Hollywood do nono E. Daqui a pouco vocês estarão no YouTube. É o seguinte, vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Tá vendo aí, João Paulo? Tô. Tá, a Niela também deve estar vendo. Isso aqui foi o que eu usei para fazer o vídeo da semana passada, tá? Se vocês assistiram, provavelmente vocês vão se lembrar. E aí, esse período que a gente está estudando é o período militar. Por que é período militar? Porque neste momento, quem governa o Brasil são presidentes militares. E nesse momento não existe eleição para presidente. Na resposta do João Paulo para a pergunta, ele falou sobre isso lá, que o povo queria que voltasse a eleição para presidente. Não tinha eleição para presidente. Quem escolheu o presidente era o Congresso, o Colégio Eleitoral, que era composto por deputados e senadores. Só os deputados e senadores votavam para escolher o presidente. Por que que isso acontecia? Eles tinham medo de que o socialismo fosse implantado no Brasil. Por quê? Porque esse cara aqui, o João Goulart, ele propôs as reformas de base para ser implementadas no Brasil. E essas reformas de base, elas eram muito ligadas ao socialismo. O que é socialismo? Bom, você já deve ter estudado isso no ano passado com o professor Fernando. A Sálida provavelmente já falou sobre isso com vocês. Existem duas ideias econômicas no nosso país e no mundo, que é o capitalismo e o socialismo. O capitalismo ele tem como base a livre concorrência, a liberdade de comércio. A livre concorrência é assim: eu, se eu me capacitar, se eu estudar, se eu me qualificar para conseguir um bom emprego, eu vou conquistar várias coisas na minha vida. Vou conquistar casas, carros, vou ficar rico, montar uma empresa. Essa é a ideia de livre concorrência. As pessoas que não se qualificam, elas ficam para trás. É mais ou menos essa ideia. Então, o pessoal que é contra o capitalismo fala que isso gera desigualdade social. Ou seja, tem muita gente muito rica, aliás, pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. E o pessoal que é contra o capitalismo propôs uma nova sociedade. E essa proposta fica conhecida como socialismo. O que é o socialismo? O pessoal queria fazer o seguinte: pegar toda essa propriedade privada, né, as grandes fazendas, as empresas, enfim, e entregar para a mão do governo, para o governo administrar e repartir por igual para as pessoas. Dessa forma, não existiria gente pobre no mundo. Então, basicamente, mais ou menos, essa é a ideia de socialismo. Eu fiz um resumo do 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 resumo. Beleza? Sim. Tá, então, antes do governo dos militares, foram esses os presidentes do Brasil que a gente viu nos últimos tempos. E quando a gente voltou das férias em agosto, a gente trabalhou eles. O Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio Vargas, que governou primeiro de 1930 a 1945 também, e aqui de 1954, 51 a 54, o Juscelino Kubitschek, que no governo dele construiu Brasília, o Jânio Quadros, que renunciou com 8 meses de governo, ele governou de janeiro a agosto de 61, e o João Goulart, que é o cara que foi pivô para começar o período militar no Brasil. O João Goulart, ele propôs as reformas de base, então. Uma das pautas da reforma de base era a reforma agrária, que eu falei com vocês aquele dia lá que a ANL estava respondendo tudo certo no grupo, que eu mandei uma imagem de um menininho com o pai dele, eles viram uma cerca, que era a fazenda do Silva. Vocês lembram disso, aquele dia lá no grupo? Sim. Sim. Tá. Então, a reforma agrária, a ideia dela é a seguinte, né? Aquela terra imensa, grandona, que sei lá, de um fazendeiro, o João Paulo, ou então da fazendeira Aniele, que produz muito, muito boi, sei lá,
1,5 milhão de cabeças de boi, 450 mil toneladas de café. Mas tem uma parte dessa fazenda que não produz nada, ela não é utilizada. Aí o governo vai lá, compra essa terra do dono dessa terra e distribui ela para quem não tem. Essa é a ideia de reforma agrária. E é uma ideia comunista. E o comunismo quer justamente pegar toda a propriedade privada, tirar essa propriedade privada dos donos delas e distribuir por igual para todo mundo. Porque para quem tem essa ideia de igualdade, que não exista rico e nem pobre dentro do país, que todos sejam iguais. Aí o povo ficou com medo. O João Goulart fez esse discurso aqui, que está no slide, na Central do Brasil, propondo as reformas de base. E a classe média ficou com medo e se aliou ao exército para pedir que o João Goulart fosse tirado. Alguns dias depois desse comício, essas mulheres foram lá fazer, aliás, essa população aqui grande, fizeram uma manifestação chamada de Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, pedindo o afastamento do João Goulart. E, alguns dias depois, no dia 31 de março, o João Goulart foi afastado e no lugar dele entraram os presidentes militares, que foram todos esses daqui que vocês estão vendo, né? Beleza? Certo. Aí, dentro do período militar, só existiam 2 partidos. Tá aqui, ó, sistema partidário. Só 2 partidos. Os militares acabaram com todos os outros. Fala. Qual dos presidentes da imagem anterior foi o pior? Pior? A galera fala que foi... A galera fala que na verdade, foram esses 2 aqui, ó. O Costa e Silva, que implantou o ato institucional número 5, que eu vou falar dele agorinha. E o Médici, o Emílio Garrastazu Médici, que no governo dele, quem era contra o governo era super perseguido. Era super perseguido. Certo? Ah, sim, certo. Então vamos lá, aqui ó. Só 2 partidos. A Arena e o MDB. A Arena era o partido desses caras aqui. E o MDB era o partido contra esses caras aqui. Só que o MDB, ele era contra, mas era só de faz de conta, sabe? Não funcionava não, porque no final das contas, quem ganhava para presidente era só o presidente militar. Nunca outro tipo de presidente ganhava. E não podia ter outro tipo de partido. Agora, como eu falei, os militares não deixaram ter eleição para presidente, justamente porque eles tinham medo do povo eleger um cara que fosse que tinha ideais socialistas. E eles tinham medo que o Brasil caísse na mão dos comunistas, certo? Aí, gente, o povo não aceitou de braços cruzados, começou a ter manifestações. O primeiro grande impacto em manifestação foi a morte. A polícia acabou matando esse rapaz aqui, o Edson Luiz, que era um estudante de ensino médio que foi para o Rio de Janeiro terminar o ensino médio dele. Os pais dele mandaram ele do Pará para o Rio de Janeiro e aí ele foi morto numa manifestação lá. Por causa disso, foi organizada a passeata dos 100 mil, onde as pessoas saíram para a rua para pedir para o governo, para os militares saírem do governo e voltar a ter eleições, e também contra a censura e um monte de outras coisas. Está aqui mais uma imagem da passeata dos 100 mil. E aí, naquele mesmo ano, em 1968, poucos dias antes do 7 de setembro, da comemoração do 7 de setembro, né, esse deputado aí, o Márcio Moreira, ele faz um discurso convidando a população brasileira a não participar, a boicotar a festa do dia 7 de setembro. Sabe aquele desfile que você vai lá todo ano, comer pipoca lá na Avenida Goiás? Esse ano, infelizmente, você não foi. Esse ano, infelizmente, você não foi por causa da pandemia, né? Você já desfilou, João Paulo, no Guarda-Mirim?
Guarda mirim não, é bombeiro, mirim. Não. E você, Eu Aniele? queria entrar, mas... Deu certo, não? Não, eu não. Não? Mas vocês já foram lá no desfile? Não também. Vocês não desfilaram na escola há 2 anos atrás, não sei? Ah, não, vocês não estudavam no Plínio, não, né? Não. Não. Ixi, a gente fazia altos desfiles, gente. Até Pra teve lá um do dia até que Jacomó. parecia escola de samba. Tinha até trio elétrico no nosso desfile. Nossa. Teve uma vez que a gente fez uma homenagem para Luzia, a gente fez a ala das Luzias. Aí as menininhas tudinho foi de peruquinha, estilo o cabelo da Luzia, foi legal. Foi legal, foi bem massa. A gente fez uma linha do tempo para os diretores da escola, desde o primeiro diretor até o último, foi bem massa, era legal. Vou voltar aqui, que senão a gente não termina. Então, esse rapaz aí, ele pediu pro povo não ir para as ruas. Aí o que aconteceu? Eles tiraram ele do Congresso, ele deixou de ser deputado. Aí o governo pensou, rapaz, o negócio tá ficando perigoso. Foram para a rua, fizeram uma passeata grandona. Esse deputado aí fez esse discurso. Se a gente não fizer alguma coisa, o povo logo vai querer que a gente saia daqui e pode até acontecer uma guerra. Aí eles criaram o ato institucional número 5, que é esse aqui, que dava esses 5 poderes para o presidente. Bem rapidinho. Primeiro, fechar o Congresso Nacional, ou seja, proibir os deputados e os senadores de trabalhar. Segundo, intervir diretamente nos estados e municípios. Ou seja, se em Abadiânia tem um prefeito que é comunista, o presidente podia chegar muito bem lá e falar: de agora em diante você não é mais prefeito, vou colocar um cara da minha confiança. E pronto, final. Cassação de mandatos. O João Paulo foi eleito e ele é do Partido Comunista, eleito vereador. O presidente chegava e falava: João Paulo, eu sei que você é comunista, tá fora, você não pode mais ser vereador. Suspender os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. A Aniele gosta de comunismo. O governo descobre, vai lá e fala: Aniele, você não pode entrar em partido político nenhum, você não pode votar e você não pode se candidatar por 10 anos. Certo? Alguma pergunta? Não. Então vamos aqui partir para o final, vou colocar o slide dessa semana, que foi dos movimentos de resistência, esses daqui. Então a ideia do AI-5 era fazer isso aqui, gente, ó. Fechar os olhos do povo, mesmo que seja forçado, e o povo que eu estou falando era quem não concordava com o governo, quem era de oposição. Fechar forçado, porque eles podiam ser punidos, então a galera fazia vista grossa. Mas teve uma galera que não aceitou, que teve uma galera que lutou, que a gente vai ver aqui. E tapar a boca das pessoas, para que eles não tivessem liberdade para se manifestar. Então essa era a ideia, basicamente, né? E aí rolou a censura, quando, por exemplo, um cantor, um artista famoso quisesse gravar uma música que fosse contra o governo, essa música era vetada, não podia ser gravada. Alguém que atentasse ao moral e bons costumes com uma música, né? Estilo esses funk de hoje. Já pensou? Os funk proibidão de hoje não podia acontecer nenhum. O governo não ia aceitar, né? Na verdade, eu acho também que não deveria aceitar, não. E, Daniel, João Paulo saiu, ficou só nós. E aí começa a ter mais manifestações, como, por exemplo, essa daqui, ó. Nessa manifestação que teve aqui, esse rapaz, ele foi reprimido, ele levou um calço, e o cinegrafista, o fotógrafo, ele capturou o momento exato disso, e essa foto ficou famosona justamente por causa disso, né? Grupos de pessoas começaram a se organizar para fazer guerrilhas contra o governo. Essas pessoas eram conhecidas como terroristas. Aí veio a guerrilha do Araguaia, que se organizou ao norte do estado de Goiás, onde hoje é o Tocantins, e ali eles se organizaram para formar uma espécie de exército para tomar o poder. A VTR, que foi a vanguarda
Popular... O João Paulo voltou. Vanguarda Popular Revolucionária, que tinha o líder Carlos Lamarca, esse rapaz aqui, e tinha, como uma pessoa bem famosa, a Dilma Rousseff, que foi seu presidente, que tem uma foto dela fichada, e aqui ela dando depoimento lá, quando ela foi presa, porque ela participou de uma guerrilha, onde ela participou de assalto a banco. E aí, João Paulo, voltou, né? Sim, sim. Participou de assalto... Oi? Desligou meu celular sozinho aí. Que ligar novamente. Não, sem problema. Então aqui, ó. Aqui ela tá dando depoimento. Ela participou de assalto a banco, de atentado à bomba. Inclusive no atentado à bomba que ela participou, morreu um soldado jovem, um jovem soldado lá do Exército Brasileiro. Enfim. E ela foi presa como terrorista. Né? E a ALN, que foi a Aliança Libertadora Nacional, que o líder era esse cara aqui, o Carlos Marighella, que foi morto também nessa época, certo? Então isso aqui é um exemplo de luta armada, de pessoas que resistiram, que o título da aula era esse aqui, ó, movimentos de resistência, ou seja, pessoas que resistiram ao regime militar, certo? Tem alguma perguntinha? Não. Não. Beleza, então aqui a atividade era essa, né? João Paulo já mandou foto? Ainda não. E você, Aniele? Mas agora eu mando pro Não, senhor. manda ainda não. Tá, beleza. Então, ó, esse aqui era o texto que você tinha que ler para responder. Ele fala do movimento estudantil, que também era uma forma de resistência, que os estudantes eles se organizaram para fazer protestos contra o governo. Fala também das ligas camponesas, que eram pessoas do campo, né, da zona rural, que se organizaram também para resistir ao governo. E a luta armada, que foi o que a gente falou agora, da guerrilha do Araguaia, da VPR, da ALN. Aí a pergunta: identifique o que foi o movimento de resistência durante o período da ditadura civil-militar, qual o seu significado e suas diferenças, e como estes movimentos contribuíram para a reconquista dos direitos sociais e políticos no Brasil. Resposta: essa aqui é a minha. Depois você compara com a sua, e se tiver mais ou menos parecida, a sua resposta está correta. O movimento de resistência para o regime militar consiste no quê? Na luta pelo retorno à democracia. Essas pessoas, então, lutavam para que voltasse às eleições e as pessoas voltassem a poder se expressar e falar contra o governo ou falar aquilo que pensavam. Do movimento estudantil e de grupos que se organizaram em guerrilhas para lutar por essa causa. Qual que é a diferença do movimento estudantil para o movimento de guerrilha? O estudantil fazia os protestos com passeatas, manifestações e tal, e a guerrilha não. A guerrilha era na luta armada mesmo, na base da bala. Beleza? Sim. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Não. Tá bom. Não. Todas as vezes que a gente entrar no Zoom, eu vou tentar fazer uma aula com menos explicações, porque fica muito chato, fica muito cansativo. Essa eu fiz porque a gente precisava fazer essa revisão para vocês que entraram compreender melhor esse conteúdo. Tá bom? Sim. Tá. Então, eu quero desejar a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado. E é isso aí. Na semana que vem a gente vai fazer outro tempinho desse com o Zoom, tá? Tá. Tá bom. Aqui a gravação. Bom final de